Olá, queridos tricolores! Proponho para vocês fazerem uma reflexão comigo. Tem todo o direito de discordar, debater, é claro, em um bom nível de temperatura. É um tema polêmico e sei que uns discordam e outros concordam. Você concordando ou discordando, é bem-vindo ao debate. Observação: não será opinativo nem em questão de argumento e debate, questões referentes à política. Então, gremistas, vamos fazer uma viagem ao tempo? Uma pequena timeline nos acontecimentos do passado. Renato chega em 2016 no Grêmio, no meio da temporada, após Roger Machado ter pedido demissão do Grêmio. Isso logo após alguns resultados que o Grêmio não esteve bem e perdeu para times mais fracos. Dizem que Roger alegou que não conseguiria tirar mais daquele grupo. Então, entre aspas, ele jogou a toalha. Antes disso, mais ou menos um ano antes, Roger tinha chegado ao Grêmio após modesta passagem do maior técnico da história do Grêmio, Luiz Felipe Scolari, o Felipão, que tinha chego para fazer uma reformulação, que de fato aconteceu e o fez. Descobriu grandes jogadores da base e trouxe para o profissional, mas a derrota para o maior rival na final do Gauchão deixou escancarado que não conseguiria mais novidades para aquele elenco e assim saiu do Grêmio. Assim começa a maior revolução de estilo da história do Grêmio. Chega Roger Machado, jovem técnico, promissor, com novas ideias e muito atualizado com o futebol moderno. Logo nos primeiros treinos e jogos, se viu um Grêmio diferente. Um Grêmio, digamos, entre aspas, faceiro. Porém, dominando amplamente seus adversários, com posse de bola, jogadas ensaiadas e triangulações. Nem os times com melhores jogadores e elencos mais caros conseguiam se impor contra o Grêmio. Pelo contrário, o Grêmio dominava e massacrava os adversários com sua posse de bola envolvente. Os volantes do Grêmio não eram muito de marcar ou desarmar, eram técnicos e com passe quase perfeito. A saída de bola era na base do toque, como exemplo clássico naquele jogo contra o Galo em Minas Gerais, que o Grêmio saiu tocando a bola lá do início de seu campo até o ataque com gol de Douglas. O Grêmio dominava todos os adversários no meio-campo, com o time compactado, Luan brilhando como falso 9. O segredo parecia ser essa grande cumplicidade entre os jogadores no jogo. Com ótimos treinamentos, conseguiram todos estar perto um do outro e na marcação sempre iam com 2 ou 3 marcadores cercando o adversário e assim recuperando a posse de bola com facilidade. Os laterais fechavam e preenchiam o meio do campo, os zagueiros subiam em linha, os pontas buscavam o jogo e até mesmo o Luan, de falso 9, buscava a bola no meio do campo. Resumindo, o Grêmio povoava com quase todos os jogadores no meio de campo, que é onde se decide uma partida de futebol, e sem a bola cercava com vários jogadores numa pressão incrível. E na hora do ataque tinha uma grande criatividade nas jogadas para finalizarem com precisão. Depois de um ano promissor com Roger Machado, parecia que em pouco tempo o Grêmio subiria de patamar ainda mais, ano após ano, pois realmente os métodos do Roger eram impressionantes. Mas, antes que diziam nos bastidores, e dizem até hoje, faltava algo muito importante no ambiente de futebol, principalmente aqui no Brasil, onde os jogadores são mais mimados, digamos assim. Faltava um líder, um grande gestor de grupo, alguém que fizesse os jogadores terem mais vontade. E nesse meio tempo, o Grêmio, com as dificuldades financeiras que passavam no momento, teve que se desfazer de um dos seus jogadores chaves, o Juliano, ao qual o Roger estimava demais. Houve tentativas de reposição, mas nenhuma à altura. Parece que desde aí começou o time a ter problemas também em questões técnicas. Os resultados não vinham, o Roger perdeu um pouco a mão do grupo e começou uma maré de maus resultados. Então o Roger cai, desiste e pede para sair.
É aí que entra o nosso maior ídolo, o grande Renato Portaluppi, que àquela altura estava afastado e fazia algum tempo sem fazer um grande trabalho. Não tenho dúvidas que ele olhava todos os jogos do Grêmio, sendo gremistão do jeito que ele é, e sem dúvidas, e garanto para vocês, o Grêmio enchia os olhos dele. Renato deve ter ficado encantado com aquela mecânica de jogo do Grêmio. Quando chega então ao Grêmio, com o elenco desacreditado, ele faz o que de melhor ele sabe fazer. Dá moral pro grupo, ajusta algumas questões pontuais na equipe, coloca Ramiro e Kahneman, então a história todos sabem. Renato, inteligente que é, viu que não precisava fazer uma reformulação de time, que 90% estava pronto. Logo, o time deu uma liga incrível, juntou a fome com a vontade de comer. Renato, faminto para ganhar títulos que fazia tempo que não ganhava, e recebendo a oportunidade de treinar seu clube do coração, lugar ao qual ele tem muito estofo. E os jogadores também loucos para ganhar títulos pelo Grêmio, que viviam um jejum de 15 anos. Logo se via crescendo monstros com a dupla de zaga, Marcelo Groi, o Milagroi, Edilson, com a super raça e técnica. Também em seu auge ajudou muito na questão de liderança e anímica. E no ataque, Luan brilhando cada vez mais, mostrando todo o seu talento. A equipe deu uma liga enorme, ganhando e massacrando o poderoso time do Atlético Mineiro em Minas Gerais. Depois em casa e só confirmou o título da Copa do Brasil. Assim veio um alívio, acabou o jejum, festa e festa. Em 2017, Renato teve a opção de fazer mais alguns ajustes em termos de peças. Trouxe Bruno Cortez, que entrou bem na lateral esquerda, com muita personalidade. E no seu auge também, com motivação nas alturas, pois iria jogar no Poçante Náutico e acabou vindo para um clube do tamanho do Grêmio. E em seguida veio Lucas Barros, um centroavante clássico. Opa! Aqui uma observação. Embora Barros tinha jogado muito naquela época da Libertadores e foi de extrema importância, ainda mais naquele jogo contra o Botafogo, que o Grêmio tinha vindo sendo inferior no jogo. O Grêmio muda seu estilo de jogo com centroavante, coisa que Renato faz muita questão em seus times. Porém, perde na questão da criativa e de velocidade, embora tenha suas qualidades a nível de finalizações. E na ponta esquerda, teve uma mudança de Pedro Rocha, que vinha jogando demais, o grande herói da Copa de 2016. E assim entra Fernandinho, que nunca teve uma boa regularidade de boas partidas pelo Grêmio, mas que na final em Lanús se pagou com aquele golaço que fez. Depois de grande campanha na Libertadores, o Grêmio levanta o troféu. É tricampeão da Libertadores com o Luan comendo a bola e sendo o rei da América. O jovem Arthur, mandando no meio-campo do Grêmio, também merece destaque. É festa e festa de novo. Em 2018, no início, Grêmio vence seu último título de expressão, a Recopa contra a Independência nos pênaltis, mesmo jogando com o jogador a mais quase a partida toda. Depois, no primeiro semestre de 2018, o Grêmio é apontado de forma unânime como o melhor futebol do Brasil, o que dava muito orgulho para nós gremistas, e o ego do Renato ia às alturas, vaidoso como é. Termina o ano de 2018 e o Grêmio não ganha mais nada. Teria grandes chances de vencer o Campeonato Brasileiro, mas como sempre, o Renato usa a estratégia de priorizar as Copas. Em 2019, já se passando um tempo desde a sua chegada, com o elenco mais modificado, Renato teria cada vez mais a responsabilidade de ser autoral. Já se tinha dado cada vez mais menos os resquícios do trabalho do Roger, daquela dinâmica, quanto mais profissionais da época saiam do Grêmio, na questão de equipe técnica e de estrutura também. Mas os jogadores mudados, Renato não conseguia manter o mesmo nível, entrou numa soberba. E para piorar, surgiu um time incrível com jogadores de muita qualidade e um técnico europeu. Sim, falo do Flamengo de Jorge Jesus. Ali se via que logo na frente não se viria coisa boa. E assim aconteceu aquela catástrofe no Maracanã. O 5-0 para o Flamengo, fora os ameaços no primeiro jogo na Arena,
já se via uma grande superioridade imensa do time do Flamengo. Mas Renato não viu isso e levou o castigo. Aliás, nós levamos o castigo. Uma humilhação incrível. Desde então, é ladeira abaixo. Renato, um tempo depois, após as campanhas medíocres, que não era aceitável devido ao alto grau de investimento que o Grêmio tinha na época, acabou sendo demitido. O grande Renato. A famosa fadiga dos metais, desgaste, porém aquele time era feito por ele e Renato era um bom líder e gestor, mesmo não sendo mais eficiente como técnico na concepção da palavra. Foi feita uma tentativa com Thiago Nunes, técnico reconhecido, moderno e tático, metódico, um pouco parecido com Roger Machado, mas em alguns aspectos apenas. Romildo queria resgatar isso no Grêmio. Queria acabar com aquele status de empirismo do Renato. Adivinha? Não deu certo. Teve problemas de Covid no elenco, mas o fato de Thiago Nunes também aparentemente não ser bom de grupo, acabou sendo demitido. Pouco tempo depois, Grêmio chegou ao fundo do poço, indo para a segunda divisão. Muitos dizem que com Renato não cairia, mas pode até ser. Mas se não existisse ele e não vinha fazendo um bom trabalho, aliás, muita gente não vinha fazendo um bom trabalho no Grêmio. Depois de tanto tempo, tanta história, voltamos à origem desse vídeo. A origem dessa história. Roger volta com a missão de subir o Grêmio para a primeira divisão. Vence o Gauchão em cima do rival, tendo em mãos o pior Grêmio da história. E com esse pior Grêmio da história, consegue sempre deixar folgado no G4, mas mais de 80% do campeonato, aos trancos e barrancos, sem nada daquele estilo de toque de bola que o consagrou. Até porque, com aqueles jogadores limitados, era praticamente impossível fazer isso. Mesmo estando praticamente garantido o acesso, Roger é demitido e alegam desmotivação do grupo após maus resultados. Observação. De novo, essa má gestão de grupo e mal motivador, verdade ou não? É o que dizem nos bastidores. Então, através do pensamento mágico, volta o grande ídolo, o grande campeão, o técnico motivador e mestre em gestão de grupo. Com isso, teve um ânimo no torcedor, melhorou o ambiente e, na marra, o Grêmio consegue subir antecipadamente, mesmo jogando um futebol muito pobre. Agora, vamos ao tempo atual. Com a mudança de presidente, o Grêmio era visto como um clube que brigaria para não cair na primeira divisão, pois estava recém voltando da Série B e estava sem dinheiro. Mas, com muita competência, o novo presidente, Alberto Guerra, e seus pares, Antônio Brum e Paulo Calef, o Grêmio conseguiu fazer bons investimentos com a ajuda do Tio do Arroz e outros patrocinadores. Trouxe o melhor jogador do campeonato uruguaio, o melhor jogador do campeonato argentino, uma grande revelação do Cuiabá, o PP, e o melhor, um dos maiores atacantes da história do futebol, o Luizito Soares, que mudou o Grêmio de patamar, mudou o status de previsões sobre o ano do Grêmio. O torcedor voltou a abraçar o clube e hoje já bateu recorde de sócios no clube com mais de 100 mil sócios ativos. Além desses, o Grêmio trouxe o caro lateral esquerdo Reinaldo, pedido de Renato. Vieram mais alguns jogadores de qualidade, outros nem tanto, mas a grande maioria foi um acerto. Grêmio vence o Grenal com facilidade, mas convenhamos, o nosso rival não é parâmetro para nada faz tempo, né? E nas semifinais, o Grêmio, mesmo com extrema dificuldade, vence Ipiranga e Caxias, sendo dominado em alguns jogos. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio conseguiu se mostrar melhor que os adversários que eram maioria muito fracos, quando pegou dois que eram mais organizados, Caxias e Ipiranga. Teve muitas dificuldades. Renato parece ter sido autoral e encaixado um time muito competente, com meio campo de Carvalho, PP, Bitelo, Vina, Cristaldo e no ataque o pistoleiro Soares. Fez bons jogos com esse time, mas agora, nesse momento, o Grêmio recém tomou uma roda para o Bragantino e tinha tomado um rodo para o Cuiabá e para o Cruzeiro. Todos times muito limitados, porém organizados.
Parece que qualquer time domina o Grêmio no meio-campo. Incrível! O time perdeu uma ou duas peças no meio-campo e parece que faliu taticamente. Agora, finalmente, chegando ao final deste vídeo, venho dizer o que queria desde o início. Desculpa a demora, mas era necessário contextualizar a situação. O Renato não sabe jogar com posse de bola. Sim, é isso mesmo. Ele não sabe fazer isso. Ele fala para o grupo dele: pessoal, quero que joguem com posse de bola. Então os jogadores respondem: legal, professor, como fazemos isso? E Renato responde: aí é com vocês, né? Se virem. Renato deixa os mesmos jogadores totalmente estáticos no campo. Não tem compactação, não tem jogadas ensaiadas, toca pra lá e toca pra cá sem produtividade alguma. E quando tem algo, é visível o talento individual dos jogadores, pois o Grêmio tem muitos jogadores talentosos do meio pra frente. O Renato não tem sistema, não tem métodos. O histórico dele prova isso. Nas outras passagens dele pelo Grêmio, eram times reativos e verticais que exploravam os contra-ataques e velocidade. Por isso ele gosta tanto das tais pontas. Renato é objetivo demais. Enquanto os treinadores que realmente gostam e sabem jogar com posse de bola têm time mais compacto, mais movediço, mais ágil, mais criativo e com mais opções de ataque, mais repertório de jogadas e que pressionam mais o adversário quando tem a bola. O que isso tudo quer dizer para mim? Que o Roger Machado é melhor treinador que o Renato? Não. Os números estão aí e provam com os títulos que Renato é um campeão. Na verdade, eu queria que os dois treinando o Grêmio. O Roger na parte tática e o Renato administrando tudo como um grande líder que ele é. Resumindo, o título deste vídeo quer dizer que o Renato se vislumbrou demais com o arquiteto do Grêmio de posse de bola, que é o Roger Machado. E quis manter isso nos tempos de hoje, mesmo ele não tendo métodos para isso. Quando ele foi para o Flamengo, foi a mesma coisa, não se criou sem sistemas e métodos. Daí aquela história de 200 milhões foi por água abaixo. Agora, Renato tem essa ideia fixa de querer trabalhar com posse de bola, sendo que ele não sabe fazer isso. Está na hora de montar um time diferente. Existem tantas outras formas. O Liverpool do Klopp não usa tanta posse de bola, mas foi competitivo e ganhou tudo recentemente. É apenas um exemplo, tem vários outros. Renato, uma dica: esquece o Roger. Esquece o Grêmio dominante, melhor futebol do Brasil. Faça um time competitivo, batalhador, use armas diferentes e, por favor, larga de mão esses seus bruxos que você chamou pro Grêmio. Cita o Diogo Barbosa e o Lucas Silva, senão eles terão o mesmo destino do Tassiano, que você tanto gostava, e Thiago Santos igualmente. Se reinvente nos treinamentos e faça um bom time, pois você tem peças de qualidade. Não precisa dos possantes pontas para fazer um bom time de futebol. Mil desculpas pela demora e abraços, meus queridos tricolores.